Olá, muito boa noite. Estamos dando início a partir de agora ao programa Conversa Fora. Eu sou Sérgio Schulenburg e você está ligado aqui na Top Web TV. Hoje nós temos um entrevistado muito especial, que vai tirar uma dúvida importante para você. Você que é nascido aqui no estado de Santa Catarina, você já se perguntou qual é a minha origem? Eu sou catarinense, né? Mas e a minha origem, o meu passado? E eu quero pedir para a produção colocar um mapa aí na sua tela para você acompanhar comigo. Aí está as ilhas do Açores, que fica perto de Portugal. São 9 ilhas. E eu estou aqui no estúdio recebendo Sérgio Ferreira, que é professor da UFSC, doutor em História Cultural e presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina. O Sérgio vai estar explicando para você a sua origem através, ele que é um profundo conhecedor da cultura açoriana. Sérgio, muito boa noite, prazer em tê-lo aqui no nosso estúdio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aquela que o telespectador está fazendo agora em casa. A origem dele, então, é açoriana? É provável. Dentre os catarinenses, sobretudo aqueles que têm origem portuguesa, a maior parte dos portugueses que vieram para Santa Catarina vieram da região dos Açores, uma pequena parte da Ilha da Madeira. Então, dos portugueses que vieram para cá, a grande maioria, na época, há 270 anos, vieram 6 mil açorianos para cá. Então, foi uma quantidade bastante expressiva para uma época em que a população aqui era muito pequena. Então, de fato, foi um número muito significativo. Eles chegaram chegando, como eu sempre digo, porque, para ter uma ideia, em 1750, as freguesias aqui da ilha, elas tinham cerca de 80% a 90% da população de açorianos. Então, de fato, vai ser um peso bastante importante. E eles povoaram todo o litoral do Brasil, vamos dizer assim. É assim, os açorianos, eles vão, os Açores, começando primeiro falando que são os Açores, vocês viram o mapa ali, aquelas ilhas, elas estão no Oceano Atlântico, lá no Atlântico Norte, entre Lisboa e Washington, nos Estados Unidos, os Açores estão mais ou menos no primeiro 1/3 dessa distância. E entre essa ilha mais à direita, que é a Ilha de Santa Maria, e a Ilha das Flores, mais à esquerda, isso dá 2.000 e tantos quilômetros de distância, As ilhas não se veem umas às outras como está aparecendo no mapa aí. Esse mapa foi concentrado. O grupo oriental, que é o que está mais perto da Europa, que é Santa Maria e São Miguel, e eles se veem, uma ilha vê a outra se o tempo estiver bom. As ilhas centrais, essas sim, elas conseguem se enxergar. O desenho também não é bem como está aí, é um pouco mais distante ali, a Graciosa principalmente em relação à terceira. E Flores e Corvo está muito longe, muito longe. Elas só se enxergam uma a outra e aí não enxergam mais nenhuma das outras ali. E os Açores, então, começaram a ser ocupados pelos portugueses a partir do final do século XV, 1400 e tanto. É já na era das navegações. Então, quando os portugueses começam a navegar aqui para o Ocidente, eles acabam encontrando os Açores e vão, primeiro Santa Maria, depois a povoação ali na Ilha de São Miguel, que está bem em frente, depois vão encontrando as outras. E na época não morava ninguém, é diferente da América, que encontraram já muita gente. Os Açores, ninguém morava nessa época. Há quem diga que os fenícios estiveram lá antes e tal, mas quando os portugueses chegam, não havia ninguém. Então, essas ilhas, elas são quase todas, com exceção de Santa Maria, de formação vulcânica. E vulcões que funcionam, que trabalham até hoje. Então, e de vez em quando havia erupções. E isso fez com que as pessoas tivessem muito medo. E acabam sempre migrando, mesmo porque não havia terra para todo mundo. A maioria das pessoas não eram donas de terra. Então, eles vão migrar muito. No século XVII, que é 1600 e pouco, cerca de 6 mil açorianos vão ser mandados lá para a província de Grão-Pará, que é hoje lá Maranhão, o Pará. Eles vão entrar até Macapá. Então, aquela região toda tem muita gente descendente açoriano. Há muita festa do Espírito Santo que os açorianos levaram para lá. E hoje, em São Luís, é feita nos terreiros. Hoje é feita pelos negros. Olha que interessante, como a cultura tem essa capacidade. E a festa do Espírito Santo lá, pela Amazônia inteira, levada pelos açorianos. E que muitos hoje já nem sabem que foram os açorianos que levaram.
né? Existe o doce de espécie, que é típico da festa do Espírito Santo lá em São Luís, em Alcântara, que é um doce vindo de Portugal, dos Açores. E aí, então, no século seguinte, a partir de 1747, eles saem dos Açores em 47, chegam aqui em 6 de janeiro de 1748, vão vir para cá cerca de 6 mil açorianos. E vai ser o único momento de colonização organizada no Brasil, colônia, no Brasil. A chamada América Portuguesa a gente chama de Brasil Colônia, né? Não havia, antes disso, nunca houve nenhum movimento, nenhuma migração assim organizada como foi. Eles vieram em companhias, organizados e tal, né? Então, os açorianos vieram para cá porque Portugal queria fazer que isso aqui fosse Portugal e não Espanha. Porque o Tratado de Tordesilhas ninguém sabia onde passava. A gente hoje sabe que está lá, porque vai à Laguna, tem lá aquele monumento, né, do Tratado de Tordesilhas. Mas na época não sabia direito. Os espanhóis diziam que era lá para baixo do Uruguai. Os portugueses diziam que era lá na Cananéia, em São Paulo. Então, isso não se sabia. Então, pela doutrina do Uti Possideses, que é uma doutrina que é um acordo entre Portugal e Espanha, eles disseram o seguinte: quem ocupa a terra é dono dela. Então, por isso os açorianos vêm para cá. E por isso que eles não vão ficar só em Santa Catarina, eles vão ser mandados também para o Rio Grande do Sul. Então, a primeira ocupação do Rio Grande do Sul lá, os primeiros estancieiros gaúchos vão ser açorianos. Nós tivemos 2 presidentes de origem açoriana, gaúchos, o Getúlio Vargas, Dornelles Vargas, que era inteiramente descendente açoriano, e o João Goulart, que também era descendente açoriano. Então, os açorianos vão entrar por todo o interior do Rio Grande do Sul. Interessante. Então você que é catarinense, então agora você descobriu a sua origem, veio lá das Ilhas dos Açores, né, como o Sérgio comentou, né, origem portuguesa, nem todos os catarinenses, né, nós estamos falando aí de uma migração que veio, como ele falou, 6 mil pessoas, é isso? Né? E que se instalaram aqui no nosso estado. E a gente colocou o mapa, mas a nossa produção vai colocar um vídeo para você ver agora como é bonita a Ilha dos Açores. É um espetáculo, né, Sérgio? Uma natureza. Vídeo produzido no ano passado que mostra um pouquinho dessa diversidade que é o arquipélago dos Açores. É bem curtinho, pessoal. Vamos assistir então. Quero voar alto, pousar nos cumes de basalto negro. Quero pisar a terra quente e mergulhar com os gigantes. Quero sentir o pulsar da natureza, tocar nas brumas e acordar com os vulcões adormecidos. Quero respirar cultura, embalado pelos cantos e tradições, sentir na pele as rugas da sua história e navegar pelas obras dos poetas. Quero olhar a natureza nos olhos e remar para trás e ver-me no tempo em que os homens caçavam para se alimentar. Quero chegar ao topo e ficar com o mar a meus pés, passar pelas 4 estações num só dia e viver um dia de cada vez, sem pressas. Quero rasgar o azul e alimentar-me dos raios de sol. Quero descer ao fundo da terra e afundar o olhar no horizonte. Quero que cada passo seja uma descoberta e cada pétala uma revelação. Quero tocar na natureza e sentir o verde correr-me nas veias. Quero o que há de mais puro e genuíno. Quero ter tudo isto aqui e além fronteiras e saborear cada gota e cada fatia desta terra como se fosse a última. Apertar a mão aos que trabalham a terra negra e ver as sementes da sabedoria darem frutos. Quero assaltar as muralhas de basalto e descobrir os aromas e sabores únicos que dão vida a esta manta de retalhos. Quero chegar a bom porto, dar à costa e dar graças a Deus por estar aqui. Quero ser uma espécie protegida neste ecossistema e descobrir a que sabem as marés. Alimentar a alma com toda esta frescura e ficar preso à esperança de cá voltar um dia. Açores, certificado pela natureza. Que paraíso, né, Sérgio? Quero Que paraíso, voar alto. né? Com certeza. E eu queria já aproveitar para você perguntando do basalto clima negro. dos Açores, né? Você comentou que não é igual ao clima do Brasil, parecido com o Uruguai. Sim. Na latitude que eles estão lá no norte é mais ou menos a latitude aqui do Uruguai. Então, ali no vídeo até falou, né? Você vai ver as 4 estações num só dia. 4 estações num só dia, olha só que interessante. Então, é um clima ameno, bastante ameno, né? E viram ali aquelas águas vulcânicas. Então, vocês imaginem, né? O que é, por exemplo, você chega na freguesia das Furnas, né, de São Miguel, a água está lá brotando.
fervendo, e eles vão lá, colocam sacos com o que a gente chama de soca, eles chamam soca de milho, como a gente, né? O resto do Brasil diz espiga, né? Eles dizem socas de milho, colocam um saco lá e cozinham o milho lá naquela água quente que sai da terra. E o cheiro de enxofre, assim, por tudo. E lá na Lagoa das Furnas, que é também nessa freguesia, perto da lagoa, existe a terra fervente, também a terra quente, e aí eles fazem uns buracos lá e colocam uma grande panela assim com cozido, são com carnes, como nós fazemos o nosso cozido aqui, que é tão típico, só que sem água nenhuma. Colocam lá e durante 7 horas um panelão daquele sai cozido, que é uma delícia. Que coisa, né? Imagina, até hoje faz isso. Então, vocês imaginam o que eram, né? Os primeiros que chegaram lá na Ilha de São Miguel, na povoação, chegam aqui e logo atrás de uma serra sentem aquele barulho, aquelas explosões e aquele cheiro de enxofre. Muitos acharam que o inferno era logo ali por causa do enxofre. Ô Sérgio, você já foi para os Açores? Fui. E você conhece todas as ilhas? Não, conheço 6 ilhas. 6 ilhas. Interessante. Eu não conheço Graciosa, não conheço São Jorge, que é de onde veio a maioria dos meus antepassados, não conheço Santa Maria. Nossa, que coisa. E qual é a herança açoriana que trouxe, assim, que você pode dizer para Santa Catarina? Para mim, assim, se me pergunta, qual é a maior herança açoriana? É a Festa do Espírito Santo. Porque onde tem açoriano no mundo, tem Festa do Espírito Santo. Eu fui à Festa do Espírito Santo na Califórnia. Uma Festa do Espírito Santo lá em São José, na Califórnia, no Silicon Valley, que é o Vale do Silício, né? E num desfile, assim, aquelas paradas que o americano gosta muito de fazer, havia mais de 100 festas do Espírito Santo representadas. San Diego, Los Angeles, São Francisco, aquela região toda faz festa do Espírito Santo. As pessoas ficam assim, o quê? Eles fazem muito lá, festa do Espírito Santo, e feita por açorianos. Açorianos que migraram agora nos anos 60, 50, 60, 70, né? Na Flórida é cheio de festa do Espírito Santo. Na região que chama de Nova Inglaterra, ali além dos Estados Unidos, no Canadá, eles fazem festa do Espírito Santo pelo Canadá inteiro, tem 3 casas dos Açores no Canadá. Então, onde eles estão, tem festa do Espírito Santo. Para mim, essa é a maior herança açoriana. Aí a gente tem o que hoje é considerado, né, crime pela STF, que é a chamada Farra do Boi, que lá eles chamam de Torá da Corda, que é muito típica lá na Ilha Terceira, que se faz até hoje, organizada, com 30 minutos para cada boi e tal, que é muito típico da Ilha Terceira, que é de onde veio muita gente para cá. Então nós tivemos muitos terceirenses. Então essa é outra herança açoriana que nós temos por aqui. Falando em festa, nós temos aqui o hábito de fazer a festa também, a festa cultural açoriana em Santa Catarina, né? E nós estávamos falando inclusive de Bombinhas, que foi feito, se não me engano, em 2015, né? Que Sim. Eu sou morador de lá e você estava presente. E esse ano vai ser em Porto Belo. Isso. Santa Catarina produz tem a maior festa da cultura açoriana fora dos Açores. Esse ano será a 25ª. Então a primeira foi lá em Itajaí, a última foi aqui em Serra do Brito, aqui na Palhoça, e o ano que vem será em Porto Belo. Então cada ano, numa cidade do litoral, nós temos a Festa da Cultura Açoriana, que congrega todos os grupos folclóricos e tudo que das pessoas que trabalham com a cultura açoriana no litoral. Basicamente no litoral, né? Os açorianos se fixaram muito no litoral, entraram um pouco e tal, mas onde é forte mesmo é desde Passo de Torres, que tem um grupo folclórico chamado Raiz Açorianos, até lá em São Francisco do Sul, praticamente todos os municípios nós temos herança cultural açoriana. Que interessante. Bom, pessoal, nós estamos aí ao vivo pela Top Web TV, pelo site Top Web TV e também pelo Facebook Top Web TV. A sua participação é muito importante ao vivo aqui conosco, tá? Eu quero deixar um abraço aí para o André Feitas, o Ayrton Garcia, também para Zenaide Barreto. Zaneide Barreto. Zaneide Barreto e Célio de Oliveira. O Célio lá de Imbituba, que tem um grupo Zimba, Madiscão da Zimba, que é um grupo que tem um trabalho muito legal de cultura açoriana. Que legal. Muito obrigado pela sua participação. E o Sérgio comentou que a gente provavelmente está sendo visto lá nos Açores também, né, Sérgio? Sim. Ele tem amigos lá, então a Top Web TV é isso, é do Brasil para o mundo, tá bom? Eu queria pedir então um pequeno intervalo, a gente já volta só para tomar uma aguinha, já voltamos.
Olá, muito obrigado pela sua audiência. Você está aqui no Conversa Fora, na Top Web TV, onde hoje estou recebendo o meu entrevistado Sérgio Ferreira, professor da UFSC e é doutor em História Cultural, presidente da Casa dos Açores. E nós começamos o programa mostrando o vídeo e falando que você tem origem açoriana, você que tem origem portuguesa. Nós estamos recebendo aqui, e a sua participação é importante, através do site da Top Web TV e do Facebook. Nós temos várias pessoas aqui participando conosco. Eu queria fazer um agradecimento à Vera Sampaio, né? Aí também o Arisnaldo Adriano, o William Agostinho. Alberto Leal aí presente, viu? Então. Johnny César de Araújo, Leandro Roberto. O Johnny foi fundador da Casa dos Açores, presidente da Casa Um abraço, Johnny. Aí nós temos o Miguel Júnior também. Muito obrigado pela participação de todos aqui ao vivo, conversando aqui comigo e com o Sérgio, né? O William é coordenador do nosso grupo folclórico. Nós temos um grupo folclórico que é o Baile Tocata Casa dos Açores de Santa Catarina, que é um grupo que está muito bonito. Ele tem um trabalho de pesquisa e de danças açorianas e também do litoral catarinense, que está muito interessante. A Vera Sampaio é presidente da Associação Coral de Florianópolis. A Associação Coral de Florianópolis também está com um concerto chamado Concerto Açoriano, com músicas feitas por autores daqui que trabalham com essa cultura açoriana. E está um concerto belíssimo, eles estão dando pelas comunidades, está muito bonito. Vamos responder então a pergunta do Miguel Júnior, já que nós estamos aqui no Facebook, ao vivo com você. Sérgio, como você avalia a cultura musical açoriana para o cenário catarinense? Então, o Concerto Açoriano da Associação Coral, ele procura explorar as músicas feitas, né, por descendentes açorianos ou por pessoas que eram apaixonadas pela cultura açoriana, e tem coisas belíssimas. O maestro Edino Krieger e o Aldo Krieger são de Brusque, mas fizeram coisas muito bonitas, inclusive é um dos fundadores da Associação Coral de Florianópolis. Nós tivemos o professor, que é esqueci o nome dele agora, que é Ferreira de Melo, Oswaldo Ferreira de Melo. Ele tem músicas belíssimas feitas sobre essa cultura açoriana. O nosso próprio poeta Zininho, né? Poeta Zininho, tem coisas muito... Zininho, que era da Três Riachas, de Biguaçu, mas criado no Balneário do Estreito. Então, o nosso boi de mamão, ele é o boi de pano, né? Ele é um folguedo que tem pelo Brasil inteiro. Mas em Santa Catarina, ele juntou a batucada do africano com a melodia do açoriano. Então, o boi de mamão... Hoje, o nosso boi de mamão está mais festeiro, mais alegre. Ele era um pouco mais melódico, um pouco mais choroso, e isso era uma música açoriana. Ainda agora postei na página da Casa dos Açores o Encontro Eterno de Reis lá na cidade de Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Como nós fizemos aqui, o Encontro Eterno de Reis, eles fizeram lá também, que eles chamam que é Cantar aos Reis. Né? Então, ouvindo eles cantando lá, como realmente as músicas vão, né? A cultura é dinâmica, a música vai se alterando, mas, por exemplo, uma música que a gente canta aqui, que todo mundo conhece, que é aquele do alecrim, alecrim, alecrim. A gente canta alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. Nos Açores alecrim, alecrim aos molhos. A música é exatamente a mesma. Então, nós tivemos muitos pesquisadores aqui que estudaram isso. A chamarrita, por exemplo, que no Rio Grande do Sul é chimarrita. A chamarrita é uma dança açoriana. O pezinho, que se dança muito no Rio Grande do Sul, ele é também de origem açoriana. Ok, eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui conosco no programa Conversa Fora. O Alex, vamos lá, o Alex Azedo. Alex Azedo é lá de Parintins, lá de Manaus, da Amazônia. Olha, estamos lá na Amazônia, hein? A Daniela Ribeiro também. Baiacu de Alguém, Santo Antônio de Lisboa, um grande grupo. A Maria Emília Ferreira também, parabéns, Sérgio. E o William Vollinger, né? Também aí, professor Luiz, né? Fale sobre a importância vamos lá que ele perguntou, do biro e os crivo, aí? Da renda de birro e do crivo. Ah, sim. O William, né? O William é um grande pesquisador ali dos ganchos, ele gosta de dizer, não gosta do governador Celso Ramos, é dos ganchos. Uhum. E a renda de birro é uma herança cultural açoriana trazida, que a Casa dos Açores tem feito muitos projetos. Nós fizemos um livro sobre isso, nós fizemos o Casarão das Rendeiras, né? Existem vários casarões da rendeira de Florianópolis, e a renda de birro tem sido muito valorizada
em Santa Catarina, né? A renda de bico hoje é um produto de referência cultural. E o crivo que ficou apenas na região de Biguaçu, dos Ganchos, que veio do desterro para lá, foi do desterro para lá. E o William tem pesquisado bastante sobre isso, né? E é uma arte belíssima, né? As criveiras que ainda sobrevivem, ainda existem naquela região. A Vera Sampaio está falando sobre a Ode ao Pescador, né? Que é, de fato, uma coisa belíssima, uma sinfonia que homenageia exatamente, né? Todo dia da pesca. A ratoeira, né? Está falando da ratoeira, que é também uma dança típica, uma cantoria típica, que antigamente era feita nos bailes, né? Na hora do baile, assim, do fandango, que se chamava, né? De uma certa altura que as pessoas faziam músicas umas para as outras. Inclusive, o meu avô, ele era casado ainda e já estava de olho na minha avó e chegou lá e cantou a minha avó. Ele achou que ela estava querendo alguma coisa com ele. E aí ele respondeu assim para ela na ratoeira, né, que ele era bem casado e tinha sua mulher. Quem tinha os olhos acesos se engana porque quer. Mas aí depois ele ficou vivo e casou com a minha avó mesmo. Então a ratoeira tinha essa função. Hoje ela é feita pelas crianças e tal, mas ela era a paquera, era o WhatsApp, era a cantada da época. Ok. Sérgio, então a cultura açoriana é uma cultura muito rica, né? E dá orgulho, né? Orgulho para o catarinense que tem origem com os açorianos de estar resgatando, através de você como historiador, toda essa cultura, né? E eu queria comentar com você o seguinte, esse é o lado bonito, mas nós temos aí um preconceito que diz que o açoriano, né, o descendente açoriano é indolente. O que você poderia dizer a respeito desse preconceito? Santa Catarina, então, né, o açoriano ele vai fazer o primeiro processo de industrialização em Santa Catarina, que vai ser a produção da farinha de mandioca, porque no resto do Brasil até hoje se produz farinha de mandioca manualmente, né? O açoriano chegando aqui, tentando plantar o trigo não dando, ele pega e adapta o seu sistema de produzir farinha de trigo dos Açores para produzir farinha de mandioca. E isso vai ser tocado a boi, tocado a água, né? E vai produzir muito. O que acontece? Com o passar do tempo, e aí o principal fornecedor, o principal comprador dessa farinha era a coroa portuguesa, que nunca pagava, né? E esse açoriano, então, ele chega aqui antes da Revolução Industrial. Depois vem os alemães, vem os italianos, e aí, então, naquela região do Vale do Itajaí, vai começar, então, todo aquele processo de industrialização. E aí começa-se a comparar. Os alemães são tão laboriosos. E por que os açorianos continuam na enxada, plantando só com enxada, pescando? E essa pergunta pode ser feita para os alemães aqui de São Pedro de Alcântara também. Chegaram em 1829 e nunca também fizeram indústrias, quer dizer, continuaram na enxada também produzindo, né? Quer dizer, é um outro tempo, né? Quer dizer, são épocas diferentes. E aí então, no século XX, Santa Catarina se orgulhava muito dos seus alemães, dos seus italianos. Com a vinda da Primeira Guerra primeiro, depois da Segunda Guerra, peraí, nós precisamos encontrar uma outra origem. E aí o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina vai começar então a fazer toda essa retomada de tentar encontrar essa origem açoriana, que as pessoas estão esquecido. As pessoas entram no século XIX dizendo, o meu avô veio daqui, escrevendo isso nos livros de batismo, de que ilha era, de que freguesia era. E aí depois isso vai caindo no esquecimento, porque os açorianos foram levados de um lado para outro de um mesmo império, de um mesmo rei, da mesma lei, da mesma língua, da mesma religião. Diferente dos alemães, por exemplo, que vão ser transportados de um outro lugar muito diferente. Né? Então o açoriano ele acaba se integrando aqui. Né? E ele começa, inclusive, e o sucesso dele econômico, o governador do final do século XVIII, ele vai dizer que o sucesso é tão grande que ele já tem escravos. Então, os açorianos vão inclusive, trazer escravos para cá para ajudar nessa produção. Então, vai ser o grande parceiro do açoriano. Aqui vai ser o africano. Nós vamos ter aí cerca de 20% a 25% da população
vai ser de origem africana, trazido como escravo para cá. Então nós podemos dizer que são os dois grandes pilares dessa cultura do litoral, o açoriano e o africano. Então nós tivemos aí, falando de dois tempos, como você falou, a passagem da mão de obra agrícola para a Revolução Industrial, que aconteceu justamente na industrialização, os europeus viram para cá, vamos dizer, os alemães e italianos, e aí criou esse jargão, vamos dizer assim, ou esse preconceito de dizer, sim, quem quer trabalhar na agricultura é preguiçoso e quem quer trabalhar, ou quem dá renda, sim, é um capitalista, seria o próprio Oswaldo Cabral, que é um historiador, ele diz que o açoriano que ficou na beira da praia não deu certo. O que deu certo é aquele que foi para a cidade, que foi cuidar da sua vida, ele diz, né? E aí esse açoriano ele fica durante 200 anos ali na beira da praia. E aí só no final do século XX, quando começa o veraneio, né, as casas de veraneio, é que as pessoas começam a encontrar esse açoriano, esse descendente açoriano, né? E aí as pessoas que vêm de fora não vão entender o que eles fazem com a tal da farra do boi, né? Que não era feita com o gado que ele tinha no seu pasto, era com o gado que vinha da serra e que ele comprava na quarta quinta-feira santa e guardava na sexta-feira para matar no sábado, e aí a gurizada ia lá e acabava botando aquele boi bravo para correr. Né? Então isso realmente passa a ser uma cultura incompreendida nesse período. E aí então, quando acontece isso, ele diz, opa, mas eu tenho que ter uma identidade. A gente sempre fez isso, de onde vem? Aí é que vem o orgulho de ser descendente açoriano, começa a ser construído no final do século XX. Porque um grande pesquisador chamado Franklin Cascais, durante o século XX, ia lá, pesquisava, registrava e voltava e dizia para a comunidade, isso vocês estão fazendo é açoriano. Franklin Cascais fez isso pela ilha inteira. Então, e só no final do século XX é que essas pessoas dizem, é verdade. Então, agora eu me aceito como açoriano, me orgulho de ser açoriano. Só que aí vira um açoriano genérico, porque ele não sabe onde ficam os Açores. Ele acha que açoriano é sinônimo de manezinho, de nativo. Né? Então, só indo aos arquivos, principalmente os arquivos de batismo, casamentos, principalmente os casamentos de batismo, é que a gente vai encontrar as ilhas. Então, hoje, quando alguém diz eu sou descendente de açoriano, eu digo, o teu antepassado veio de tal ilha, da Ilha do Pico, da Ilha do Faial. Então, as pessoas começam agora a encontrar isso. E a grande dificuldade que nós temos para sentir essa origem é o fato de que não é como o alemão. O alemão e o italiano, ele guarda o sobrenome sempre, por todas as gerações. O açoriano não. O açoriano, o nome vai ficando comprido, ele vai largando os últimos sobrenomes. E aí vai ficando com os últimos. Então, prenomes que são sobrenome casos de abandono de sobrenome. Isso é o que nós mais temos aqui. Então, o cara que hoje tem o sobrenome Marciano, porque o seu bisavô era Marciano da Rosa Luz, ele não vai sentir sendo Rosa Luz lá da Ilha do Pico, porque hoje ele é marciano e ele não se sente parente do outro que tem um sobrenome diferente. Então, isso realmente é um pouco complicado. Bom, pessoal, você está ligado aqui na Top Web TV, nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula de história sobre a cultura açoriana. O Sérgio aqui resgatou a história, inclusive, do outro século e está trazendo assuntos interessantes, informações interessantes para você, agora ele falou do manezinho da ilha. Por que manezinho da ilha? Muita gente fala isso e não sabe por quê. E nós estamos aprendendo... E o manezinho exatamente porque a maioria dos portugueses são Manuel. Né? Eu, dos meus 4 bisavós, 3 eram Manuel. Né? Então, e a cidade diz assim, lá vem, mas só pode ser Manuel, né? Sendo açoriano só pode ser Manuel. Olha aí, mais uma informação importante, que é o manezinho da ilha, então, porque todo o português é Manuel. Eu queria agradecer sua audiência, o José Luiz da Silva, né? Muito interessante aí. Lá da Califórnia. Da Califórnia, olha aí. José Luiz, um amigo de lá. Muito obrigado, um amigo aí do Sérgio. Muito obrigado pela sua audiência aí nos Estados Unidos. Grande pesquisador da cultura açoriana. Muito obrigado, José Luiz. Açoriano também, mas que vive na Califórnia. Esse é o diferencial de uma web TV. Nós estamos agora nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Nós temos aí também a Tereza Santos Silva, né? De Camboriú. Fez agora, lançou um livro muito bonito sobre a festa do Espírito Santo em Camboriú. Camboriú tem como padroeiro divino do Espírito Santo. Estou fazendo um convite ao vivo, então, para a Tereza Santos, né? Que lançou o livro, para vir aqui no nosso programa Conversa Fora. Está feito o convite, tá, Tereza? Vale a pena. Vem para nós aqui, para a gente falar um pouquinho do seu livro aqui no programa Conversa Fora. Temos também a participação da Karen Machado. O William está dizendo que nós todos somos manezinho, gancheiro, José Fênix, é verdade. Nós temos também o José Luiz da Silva, né?
E isso eu comentei agora. A Tereza, nós também temos o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius está falando sobre a pesca da tainha. De fato, olha só, a tainha, ela só é boa em Santa Catarina, né? A tainha, ela se cria na Lagoa dos Patos, ela sai de lá com gosto de terra ainda, ela pega o que a gente chama de a tainha do corso, e quando ela está em Santa Catarina, ela está gorda, e ela já pegou bastante oceano, né? E depois, quando ela chega lá para cima, ela já ficou mais magra. Então, a pesca da tainha vai ser algo que o açoriano não conhecia de lá. Ele vai aprender aqui e vai se tornar a grande fonte, né, inclusive de dinheiro, né, durante um certo período. E é a galinha do mar, né? O seu José Agostinho, lá da Barra da Lagoa, dizia que a galinha aliás, a tainha é a galinha do mar. Ela tem moela, ela tem ova, ou um ovo, né? Então, e de fato, os mais pobres aqui na ilha, eles colocavam a tainha no feijão, que era uma gordura importante para passar o inverno, né? Que legal. E nós temos aí também, vamos lá, pessoal, muita gente participando aqui do nosso programa, queria agradecer a sua audiência. A Maria Carmelita também, Sérgio, agradecendo você. Ex-aluna do SJ. Tá, o Heitor Machado. Amigo de infância. Também. O Marcos Vinícius, como eu já comentei. E também lá em cima a Rita de Souza, né? A Rita de Souza aí e José Luiz da Silva também, dando um parabéns aí para nós. Bom, pessoal, nós vamos tomar uma aguinha, né, Sérgio? Para a gente voltar aqui 5 minutinhos para o último bloco do programa Conversa Fora, hoje entrevistando Sérgio Ferreira, professor e presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina. A gente já volta. Alô, pessoal, você que está ligado aí na Top Web TV, muito boa noite. Estamos aqui novamente com o programa Conversa Fora, hoje recebendo Sérgio Ferreira, professor da UFSC e também presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina. O nosso bate-papo aqui está muito bom, é na verdade uma aula de história com o Sérgio. Você que é descendente de açoriano ou que não sabia que era, ou por que você é manezinho e de repente você não sabe, hoje nós estamos tendo uma verdadeira aula de história aqui com o Sérgio. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui ao vivo participando do programa através do Facebook. Temos aí, deixa eu ver aqui, Sérgio, me ajuda, quem que eu não lembrei aqui? Não falasse da Janice Moguilhote ainda. Janice Moguilhote. A Isabel Cristina. A Isabel Cristina, muito obrigado aí pela audiência de todos. O Ricardinho. O Ricardinho Machado, jornalista Ricardinho Machado. Opa, Ricardinho, muito obrigado pela audiência. Colunista. Então, nós temos aqui uma pergunta. A Casa dos Açores não é um privilégio somente do nosso estado, né, Sérgio? Você estava falando, isso, né? A Casa dos Açores é uma entidade, para nós aqui é uma associação civil, né? Mas o governo dos Açores tem a Casa dos Açores como uma embaixada do governo dos Açores. Então, e eles incentivam muito essas casas, né? Então, nós temos Casa dos Açores no Porto, em Portugal, em Lisboa, no Faro, Algarve. Temos no Canadá, em Winnipeg, em Toronto, em Montreal. Temos nos Estados Unidos, na Califórnia e na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Temos nas Bermudas. Temos aqui no Brasil, no Uruguai, temos aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, as Casas dos Açores, e a gente se encontra anualmente, existe um Conselho Mundial das Casas, que esse ano foi em Toronto. Que legal. Vamos agradecer novamente aí a participação de todos, ao vivo aqui na Top Web TV, o Keitor, né, Henrique? Keylor Henrique, lá de Belo Horizonte. Olha, Belo Horizonte aí também recebendo a Top Web TV, muito obrigado, Keylor. Temos aí também o Marcos Vinícius. A Carmen Natalícia está perguntando o seguinte, Sérgio, sobre os mascarados, era sempre em janeiro, perto do Dia dos Reis. É verdade, legal, a Carmen falando sobre isso. De fato, nós temos várias tradições no verão, né? Uhum. E nós temos, então, o Terno de Reis entre Natal até o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, 2 de fevereiro, e concomitantemente a isso nós tínhamos o Boi de Mamão e os mascarados. Os mascarados, como tem no Rio de Janeiro, ainda existem, né? Os mascarados. Os mascarados acabaram, né,
terminando por aqui, e eu acho até um pouco hoje, por causa dessa questão, alguém sai mascarado é capaz de apanhar, né? Podem achar que é ladrão, mas era uma tradição de carnaval, que nos Açores, é interessante, né? Nos Açores, o carnaval é no inverno. Então lá eles fazem, o carnaval deles eles fazem os bailes, e na Ilha Terceira, na Ilha Graciosa, é muito forte, eles fazem teatros cômicos. Teatros assim, falando dos políticos, eles gostam muito de falar de político também, brincar com os políticos. Então, e o que nós fazemos como verão, eles acabaram alterando. Então, por exemplo, a festa do Espírito Santo, para nós é no inverno, para eles é em pleno verão, né? Então, o que é do Natal, para nós é no verão, para eles é no inverno. Então, eles foram adaptando essas coisas, né? Fazendo com que a cultura é isso, cultura dinâmica, né? Dinâmica, com certeza. Vamos aí de novo com o Facebook aqui, agradecer a audiência de todos. A Marivone Piana. Professora Marivone Piana, da Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O Leandro Roberto. O Leandro eu não conheço, mas é de Antônio Carlos, né? É de Antônio Carlos, né? Tá mandando um abraço aí. E também, nós já comentamos ali do Queiro, né? Ok. A pergunta que eu ia fazer para você agora, Sérgio, é sobre a geografia dos Açores, né? Nós vimos até o vídeo ali, você disse que tem vulcões que estão ativos e tudo mais. E já queria que você comentasse também sobre a economia dos Açores. Como é que é atualmente? Os Açores, eles sempre têm, muito forte nos Açores, é a agricultura, é a pecuária principalmente. A pecuária é o grande carro-chefe da economia açoriana. Eles dizem que há mais vacas do que gente nos Açores. É mesmo, mais vacas do que gente. Eles chamam lá, eles têm como motes, são vacas felizes. São vacas criadas em pastagem, não há gado confinado, produz-se muito leite. 50% do leite de Portugal é produzido nos Açores. 30% do queijo produzido em Portugal é dos Açores. Então, é muito forte lá a economia da pecuária. Pesca um pouco menos, né? E hoje os Açores estão sendo muito descobertos pelo turismo. Há muito turismo nos Açores agora, turismo principalmente dos países do norte da Europa, muito alemão, muito holandês. Então, porque a natureza dos Açores é uma natureza belíssima. Vocês viram ali, a Ilha das Flores, por exemplo, é uma ilha que tem 360 regatos, como eles dizem, riachos, cachoeiras que caem diretamente no mar. São coisas belíssimas. Lagoas, né? Então, é de fato uma natureza muito impressionante. E para a gente que é descendente açoriano, a Ilha Terceira é um relicário. Eles dizem que os Açores são 9 ilhas e dizem que os Açores são 8 ilhas e um parque de diversões, porque os terceirenses fazem festa o ano inteiro, principalmente no verão. Então, eles têm festa para tudo quanto eu acho que esse ar festeiro que nós temos vem de lá. Inclusive, em Angra, que é na Ilha Terceira, o monte que tem ali chama-se Monte Brasil. Há quem diga que o nome do Brasil é por causa desse monte. O que se sabe, não sabe por quê. Mas o nome Monte Brasil da Ilha Terceira é mais antigo do que o próprio país Brasil. Nossa! E hoje a população está estimada nessas 9 ilhas? Os Açores hoje têm 240 mil habitantes, mais ou menos, sendo que 140 mil estão na Ilha de São Miguel. Então, a maioria está na Ilha de São Miguel, depois tem 50, 60 mil na Ilha Terceira, e nas outras ilhas. A Ilha do Corvo tem 430 habitantes. 430? 430 habitantes. É uma vila, eu estive lá o ano passado, muito interessante. Uma vila, é o menor município de Portugal. Os Açores têm o menor município de Portugal, que é o Corvo, a Vila do Corvo, e tem o ponto mais alto de Portugal é a Ilha do Pico, o pico da Ilha do Pico, que tem 2.351 metros de altitude. É mais alto que a Serra da Estrela no continente. Vive geralmente nevado. Ainda eu vi que nesse final de semana o Terry Costa, que é um produtor cultural da Ilha do Pico, levou uma orquestra de gaitas, daquelas gaitas escocesas, gaitas de fole, para tocar lá no Pico do Pico. Eles tocaram nesse final de semana lá naquela altura. Que interessante. Bom, pessoal, vamos agradecer novamente aqui a sua participação ao vivo aqui no nosso programa, que temos aí a Charlene Moreira, né? Tá curtindo aí.
A Janice também, Moreira. E também nós temos... A Maria da Glória Viana Soares, uma grande rendeira lá de Sambaqui, que ganhou inclusive o troféu Açorianidade esse ano na Enseada do Brito, aqui na Palhoça, exatamente pelo trabalho que ela tem feito na tradição da renda de birro, e tem o Casarão das Rendeiras. Quem quer conhecer, vai a Sambaqui, no Casarão das Rendeiras, na ponta do Sambaqui, que vão não só poder comprar a renda, como conversar com as rendeiras. Elas cantam, Dona Glorinha, a Valdete, a Benta, são várias rendeiras que ficam lá. É muito bonito o trabalho delas. Muito rica a cultura açoriana. Tem também a participação da Andrea Zangiacomi, não é isso? Zangiacomi, é uma italiana. Ah, muito bem. Parabéns, professor, né? Dando parabéns aí para o Sérgio. A sua participação, Charlene também. Charlene também participando. Olha, pessoal, realmente, eu queria agora agradecer a audiência de todo mundo aí que está aí parabenizando o professor Sérgio, que está aqui no programa Conversa Fora, na Top Web TV. Sérgio, nós falamos aqui, parece que 2018 é o ano dos Açores, não é isso? Isso. A Câmara Municipal de Florianópolis foi o primeiro município que fez uma lei já em outubro, declarando 2018 como ano dos Açores. Vários municípios do litoral, eu sei que Garopaba, Penha, Porto Belo, Bombinhas, acho que Barra Velha, Pissarras, vários municípios fizeram leis declarando, e o governador do estado também assinou uma lei no dia 10 de janeiro, foi uma proposta do deputado Manuel Mota, declarando 2018 o ano dos Açores em Santa Catarina. Então, 2018 inteiro será o ano dos Açores. Como o Brasil tem ano de Portugal no Brasil, ano do Japão e tal, Santa Catarina, pela primeira vez, Santa Catarina vai ter um ano dedicado a uma região. Os Açores é uma região autônoma. Para quem não sabe, viu muito agora essa confusão toda na Catalunha, né? Separa, não separa. É uma região autônoma tal como os Açores. Tem um congresso, uma assembleia legislativa tal como os Açores, e tem um presidente de governo que é o do partido que mais elege deputados naquela assembleia. Então, é o mesmo sistema. E por isso que os Açores, então, são a região autônoma de Portugal, como a Ilha da Madeira também. A Ilha da Madeira também é uma região autônoma que pertencem a Portugal. A professora Vilca Merizio também está ali, ó. Ah, legal. Obrigado pela participação. Merizio é uma professora daqui de Santa Catarina, que tem um amplo trabalho com os Açores, já esteve lá, é uma profunda pesquisadora. Luz Curso. A Luz Curso, que é uma artista plástica daqui de Florianópolis. Que bom, muito obrigado pela sua audiência. Essa cultura também. Muito legal. Ô Sérgio, você teve na Ilha dos Açores faz quantos anos? Recentemente? Eu tive a última vez em 2016. 2016. O que você pode dizer, quando parece que a gente faz ideia, quando você fala que tem uma população pequena, né, 430 habitantes, como é que é a vida dessa população? A vida pacata? Como é que a tecnologia chegou lá? Como é que é o hábito? Como é que é o dia a dia do açoriano? Os Açores têm alguns trabalhos de inovação. Por exemplo, na questão da geração de energia, por exemplo. A Ilha de São Miguel tem uma grande geração de energia térmica, a energia que vem não é térmica que chama... que vem da terra, né? Do calor da terra, né? Esqueci o nome agora, eles têm várias, por exemplo, a Ilha do Pico, a Ilha do Corvo vai ter agora todo o seu sistema de energia solar. Eles usam muita energia eólica, então há uma grande preocupação. Eles têm com o meio ambiente. Com o meio ambiente, um trabalho muito interessante com o meio ambiente, por isso que o turismo de lá está crescendo exatamente por causa desse respeito que se tem com o meio ambiente, com a cultura de modo geral. Há muitas atividades de economia, que a gente chama de economia solidária, economia social, né? Cooperativas. Então, há todo um trabalho muito interessante lá de preservação da cultura e da natureza daquelas ilhas. Ok. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer sua audiência. Nós estamos chegando ao final do programa Conversa Fora de hoje, 17 de janeiro. Agradecendo aí o Sérgio. E eu vou fazer o seguinte, para quem entrou depois no programa, nós vamos colocar no final, novamente, aquele vídeo de 1 minuto e meio, para você conhecer a Ilha dos Açores, que é um vídeo muito legal que o Sérgio trouxe para nós aqui, contando um pouquinho da paisagem, da natureza, que é muito legal. Sérgio, eu gostaria então, olhando para as câmeras agora, que você fizesse os seus agradecimentos, sua consideração final
e obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Sérgio. Obrigado à TV por essa oportunidade de falar sobre esse assunto e dizer que a beleza de Santa Catarina está exatamente nessa diversidade que nós temos. Os Guarani, os índios Guarani, chegaram aqui muito antes dos portugueses e devem ser respeitados. Eles tiveram que fugir durante um certo tempo, exatamente porque os espanhóis e portugueses chegaram aqui, eles tiveram que sair e eles voltaram, estão aí encarapinhados nos morros. Mas essa era a terra em que eles escolheram antes. Os açorianos vieram depois, trouxeram os africanos à força e que se tornaram também muito importantes para Santa Catarina, e depois vieram todos os outros, alemães, italianos, japoneses, poloneses, para mostrar então, dizer que a beleza de Santa Catarina está aí. Às vezes tem gente que diz, Santa Catarina não tem cultura. Quer dizer, quando um Estado resolve que a cultura de um lugar ou de uma etnia deve ser obrigatoriamente seguida pelas outras, isso não é muito democrático, E Santa Catarina demonstra com essa pluralidade de culturas, com essa diversidade de culturas e com esse respeito entre as culturas que o futuro é por aí. A gente fala do Canadá, uma coisa que eu mais gostei no Canadá foi ver judeus e árabes juntos, muito indiano tem lá e todo mundo se respeita. Quer dizer, então o que a gente tem que fazer aqui exatamente é aprender a respeitar e para mostrar que todo mundo que chegou aqui tem valor, e deve se respeitar. E o açoriano, para mim, o que ele mais traz de bonito é a ideia da solidariedade, que é muito típico da Festa do Espírito Santo, a solidariedade, a partilha e o respeito à natureza, que em 270 anos de presença aqui, a nossa terra ainda é bonita e é gostosa de se viver exatamente porque ele soube preservar, soube lidar com a terra de forma a não esgotá-la. Ok. Muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer a sua presença. As portas estão abertas da emissora para a gente novamente bater mais um papo. Foi muito enriquecedor. Tenho certeza que tirou a dúvida de muitas pessoas que não sabiam suas origens. E o programa Conversa Fora é isso. É trazer cultura, trazer informação para você todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, com a sua participação. Queria agradecer a participação do Gelásio Pitts, também Célio de Oliveira, a Neiva Maria Ortega, todos aí amigos, conhecidos. Hoje chegamos até na Califórnia, né, Sérgio? Então é uma grata satisfação ver aí a Top Web TV atravessando fronteiras. Muito obrigado então pela sua audiência. Contamos com a sua audiência então na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui no Conversa Fora. Até lá, pessoal! Quero voar alto, pousar nos cumes de basalto negro. Quero pisar a terra quente e mergulhar com os gigantes. Quero sentir o pulsar da natureza, tocar nas brumas e acordar com os vulcões adormecidos. Quero respirar cultura, embalado pelos cantos e tradições. Sentir na pele as rugas da sua história e navegar pelas obras dos poetas. Quero olhar a natureza nos olhos e remar. Remar para trás e ver-me no tempo em que os homens caçavam para se alimentar. Quero chegar ao topo e ficar com o mar a meus pés. Passar pelas 4 estações num só dia e viver um dia de cada vez, sem pressas. Quero rasgar o azul e alimentar-me dos raios de sol. Quero descer ao fundo da terra e afundar o olhar no horizonte. Quero que cada passo seja uma descoberta e cada pétala uma revelação. Quero tocar na natureza e sentir o verde correr-me nas veias. Quero o que há de mais puro e genuíno. Quero ter tudo isto aqui e além fronteiras e saborear cada gota e cada fatia desta terra como se fosse a última. Apertar a mão aos que trabalham a terra negra e ver as sementes da sabedoria darem frutos. Quero assaltar as muralhas de basalto e descobrir os aromas e sabores únicos que dão vida a esta manta de retalhos. Quero chegar a bom porto, dar à costa e dar graças a Deus por estar aqui. Quero ser uma espécie protegida neste ecossistema e descobrir a que sabem as marés. Alimentar a alma com toda esta frescura e ficar preso à esperança de cá voltar um dia. Açores, certificado pela natureza.